Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Sica Tarô e Terapia. E eu sou a Sica. Pessoal, nosso tema hoje é: ele se arrepende do que fez? Ela se arrepende do que fez? Do que, Sica? Não sei, consulente, você que sabe o que o cidadão ou a cidadã fez. O que você quer saber se essa pessoa se arrependeu ou não de ter feito, de ter dito, ou até mesmo de não ter feito, né? Será que se arrepende de não ter feito alguma coisa? Bora descobrir? Pensa no cidadão, traz a energia dessa pessoa aqui, ó, para nossa mesa e vamos descobrir, ele ou ela adequa para o seu gênero. Se arrepende do que fez? Primeira opção, baralho de Santa Sara Kali com a pedra quartzo azul. Segunda opção, baralho de Vovó Cigana com a pedra quartzo rosa. Pensa no cidadão ou na cidadã, puxa a energia dessa pessoa aqui para nossa mesa e bora descobrir. Será que ele ou ela se arrepende do que fez? Já sabe, né, consulente? Se estiver em dúvida, pode ouvir as duas opções sim, mas lembre-se, é uma tiragem coletiva, não vai bater 100%, o que não ressoar com a sua realidade você deleta. Bora lá? Chega descendo o dedo no like, consulente. Vai lá, desce o dedo no like aí para ajudar o nosso canal. Combinado? Então bora pro que interessa, né? Enquanto eu peço licença para nossa consulta, você faz a sua escolha. Peço licença ao meu anjo de guarda, aos meus guias e mentores espirituais. Peço licença ao anjo de guarda, aos guias e mentores espirituais de cada pessoa envolvida nessa consulta. Que assim seja. Eu vou afastar o baralho da Vovó Cigana e bora para quem escolheu a primeira opção. Pedra quartzo azul com o baralho de Santa Sara. Vamos descobrir a energia? Será que a pessoa mentalizada por você, consulente, essa pessoa aí se arrependeu do que fez? Ou até mesmo de algo que não tenha feito? Bora descobrir? Espiritualidade, fala pra gente. Revela pra consulente da opção de número 1, da pedra quartzo azul. A pessoa se arrependeu? A pessoa mentalizada pela consulente se arrependeu do que fez? Ou se arrependeu de algo na história deles? Fala pra gente, espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Abrindo o nosso leque, né, consulente? Gente, vocês viram que virou uma carta ali, né? Eu senti de vê-la, mas não de pegá-la, tá? Então, a gente virou ali a energia do diabo, porém, eu não senti de pegá-la, não ouvi ninguém falando para eu pegar. Então, bora lá, vamos ver. Se for para ser ela, nós vamos pegá-la aqui agora, né? Bora lá? Faça a sua escolha, consulente. Veja qual das cartas aqui brilha para você. Qual carta te chama? E se eu tirar aqui a carta que você escolheu, já sabe, né? Coloca lá nos comentários pra gente, é só mais uma prova de que o recado chegou pra pessoa certa, né? Consulente, se você precisar de mais tempo, esta é a hora de você pausar o vídeo. Bora lá? Qual carta chama, tarô? Qual carta chama, tarô? Qual carta? Esta aqui chamou, gente, ó. Esta aqui. Bora lá. A sacerdotisa. Ou a alta sacerdotisa, né? Gente, essa é uma carta muito profunda, tá? A carta da alta sacerdotisa, ela mostra aí... Bom, a gente vai ver aqui no baralho cigano, mas quando sai a energia da alta sacerdotisa, é uma energia aí de que tem algo a ser resolvido nessa história, de que tem algo aí muito mais profundo, consulente, do que o que você imagina, tá? Geralmente é um relacionamento kármico, um relacionamento de outras vidas, é um encontro de almas gêmeas, chamas gêmeas,
tem um propósito espiritual. A carta da sacerdotisa, aqui é a sacerdotisa, mas na maioria dos decks é a alta sacerdotisa, né? É uma carta que mostra muita ação espiritual, tá? Então, assim, bom, eu particularmente, gente, eu não creio que nada que acontece com a gente nessa vida, mas essa é uma opinião particular, tá? Seja por acaso. Qualquer pessoa que você cruze na vida, eu acredito que tem um motivo, tem um porquê, indiferente de ser uma pessoa que vai ficar na sua vida por um ano, ou por um dia, ou por 10 minutos, tá? Sempre tem um motivo. E a carta da alta sacerdotisa só confirma isso pra gente, tá? Então, assim, algum propósito espiritual, algum aprendizado, alguma evolução tem nessa história tua com a pessoa mentalizada, tá, consulente? Tem ou teve, né? Nessa história aí. Vamos descobrir? Bora de Santa Sara? Optcha, Santa Sara. Salve toda a sua egrégora. Salve o povo cigano. Salve o povo de boa fé. Salve o povo da estrada. Espiritualidade fala pra gente. Revela pra consulente da opção de número 1, da pedra quartzo azul. Pessoa mentalizada pela consulente se arrepende de algo? Ou se arrependeu de algo que fez ou deixou de fazer? Fala pra gente, espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá, gente. Vamos descobrir aqui. Abrimos com a carta dos livros, as montanhas e as flores. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. A torre, árvore na central do jogo, os peixes, a foice, os trevos e a carta da chave. E aqui teve afastamento e término, né? Pronto, ponto final. Maioria de quem escolheu aqui, tá? Corte dessas raízes. Obscuro. Bom, gente, vamos lá. Eu vejo aqui um afastamento, tá? Pessoa que você trouxe pra mesa que é alguém que vocês não estão se relacionando. Sica, a gente conversa, a gente se vê, a gente tem uma interação porque trabalhamos juntos, porque frequentamos o mesmo lugar, seja porque cargas d'água for aqui. Porém, vocês não estão romanticamente, né, se relacionando. Intimamente, romanticamente. Eu costumo falar assim, a primeira abertura de cartas ela é muito importante, tá, consulente, para nossa consulta. Ela meio que dita aí a nossa consulta. O que eu vejo aqui? Eu vejo um relacionamento que quase foi, mas não foi, né? Sabe, e dizem que é o pior que tem, né? Aquele relacionamento do quase. A maioria de quem escolheu aqui nunca chegou a ter algo concreto com essa pessoa. Por quê? Porque eu vejo muitos desafios, consulente. Desafio. Aqui, a fluidez, ela é nos desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam nessa situação. É um relacionamento que vocês estão afastados, já falei isso, né? E essa pessoa que você trouxe para a mesa é uma pessoa que tem muitas questões a serem resolvidas, consulente. Internas ou externas, mas são questões com ele, tá? É uma pessoa aí que... Talvez uma autossabotagem? Pode ser, tá? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui, gente. Vamos lá. A carta da carta, o cavaleiro, a criança, o sol, a estrela, ó, espiritualidade, nossa, espiritualidade forte aqui. O cão, a âncora, a raposa e os pássaros. É uma pessoa que tem medo de se relacionar, consulente. É uma pessoa que tem medo de amar. É uma pessoa que veio para aprender a amar. Aqui deve ter muitas questões aí da infância dessa pessoa, tá? Vejo muitas questões aí da infância. Talvez alguém aí que não foi amado na infância, alguém que foi abandonado, né? Ou abandonada, adequa para o seu gênero. É uma pessoa extremamente receiosa. É uma pessoa que não confia em ninguém. Cidadão que você trouxe aqui para a mesa é um cidadão que mal confia nele, tá? Eu vejo que é uma pessoa com questões internas. E qual o propósito da espiritualidade aqui? Ó, vou voltar na alta sacerdotisa. Tem um propósito. O propósito da espiritualidade é que ele aprender a se relacionar. Simples assim. Ele tem que confiar nas pessoas. Você tá consulente, carta 29, a minha ou o meu consulente. Então, a serpente, o jardim, você consulente, os ratos, o coração, a lua, as nuvens, a garça
e os líderes. Essa pessoa fugiu do sentimento, cidadão que você trouxe para a mesa, fugiu do sentimento, fugiu do relacionamento, se auto-sabotou sim, tá? Para com o que sentia por você, consulente. Só um minuto, gente, deixa eu tomar uma aguinha. Bora lá. Essa pessoa fez uma autossabotagem aqui. Tava muito bom para ser verdade na cabeça dessa pessoa, tá? Então foi uma pessoa que sim, fugiu, saiu, terminou, não engatou, não começou. A maioria que nem chegou a ter nada muito sério. Porque quando essa pessoa começou a sentir sentimento, quando essa pessoa viu que estava gostando, essa pessoa se afastou ou terminou. Trouxe uma mudança aqui para esse contexto de vocês, tá? É uma autossabotagem, cidadão autossabotador aqui. O urso, o barco, as alianças. Cidadão mentalizado por você, se você pensou em uma cidadã adequada para o seu gênero. O chicote, a cruz, o caixão, os caminhos e a casa. Bom, é o que eu falo para vocês, né? Eu coloco um tema na nossa consulta, porém eu não me apego ao tema. Mas aqui, respondendo o tema de vocês, essa pessoa se arrependeu, e aqui se arrependeu de ter fugido do sentimento? Não diria que se arrependeu, tá, consulente? Essa pessoa não se arrependeu. Essa pessoa se arrepende da escolha de se proteger e não se entregar, tá? Então, assim, essa pessoa, ela criou, foi o que eu falei, aqui tem trauma de infância, tá, gente? Aqui tem abandono, aqui tem, bom, né? É uma raiz muito mais profunda. Essa pessoa, o que ela se arrepende é dela ter colocado nela mesma, tá? Esse cidadão colocou nele mesmo uma carapuça para não amar, uma carapuça para não se entregar. O medo de sofrer o impede de viver qualquer tipo de situação aqui quando ele tem sentimento. E é o que aconteceu com vocês, tá? Ele começou a gostar e ele fugiu da história. Cidadão sabe, tem ciência disso? Total. Tem total ciência de que ele foge de alianças, tem total ciência que essa fuga dele, ó, essa fuga dele aqui, corta aqui, ó, afasta dele a vitória, tá? Mas isso aqui é um comportamento, ó, de muito tempo, tá, consulente? Esse cidadão é só com você que esse cidadão fez isso não, tá? Ele foge da felicidade. Ó, quando as coisas começam a parecer que vão ficar sérias aí pra ele se auto-sabota, tá? Foge. Então é assim, o cidadão que tá ficando com alguém, conhece uma pessoa, quando começa a gostar dessa pessoa, dá linha na pipa, como a gente fala, né? Foge. Ó, tô falando. Ele coloca os obstáculos na ação dele, ele para de se encontrar, tá? Ele para de procurar, ele para de se encontrar e ele é o famoso ghost, desaparece aqui. Se ele sentir que ele tá gostando de alguém, ele foge. Ele gosta de você, consulente? Ainda gosta, tá? Ainda gosta. Ele ainda gosta de você, mas o sentimento dele não é maior aí do que o medo dele de se entregar, né? Ele se esconde na torre. Gente, olha isso aqui. A torre, o sol e os ratos. E o cidadão ou a cidadã que você trouxe para a mesa. Ele tem muita resistência, tá? Muita resistência a relacionamento, muita resistência a se entregar. É uma pessoa que não aprendeu a ser amado, né? Ele não foi amado muito provavelmente aí, não aprendeu a lidar com isso. A espiritualidade está trabalhando esse cidadão. Então vamos lá. Sica, mas tinha que ser bem comigo? Pois é, tem algum propósito, consulente. Aqui a espiritualidade está trabalhando esse cidadão e não é de hoje, tá? E não é de hoje. É uma evolução que ele precisa fazer. É a ficha dele que tem que cair, tá? Que pelo medo de sofrer ele não se relaciona ou não tem um relacionamento sólido. Aqui eu vejo que ele está aprendendo, tá, consulente? Já quebrou a cara muito, já deve ter aí sofrido, né? Lá no segredinho dele, por medo de se entregar, ele corta alguma coisa interessante. Ele tá começando, ainda está oculto, tá, gente? Não vou enganar vocês, não é algo que vai mudar de hoje para amanhã. Ainda está oculto, mas ele está começando a entender que isso aqui é autossabotagem dele para com ele mesmo, tá? Vejo ainda esse afastamento continuando, tá, consulente? Aqui eu não vejo ele dando nenhum passo na sua direção. Ele primeiro tem que
entender dentro dele os sentimentos dele, tá? É uma pessoa aí que vai precisar de bastante tempo para abrir os caminhos, tá? É uma pessoa que só ele pode trazer essa mudança para a vida dele, tá? Só ele pode trazer essa mudança e abrir os caminhos. E hoje eu vejo que ele ainda não aprendeu nem um pouco dessa evolução, digamos assim, tá? Consulente, bom, bora lá. Ele se arrepende do que ele fez? Ele se arrepende da conduta que ele tem para com as pessoas que ele se relaciona. Não digo que ele se arrepende de algo que ele fez para você. Ele está começando a entender que o problema não é com as outras pessoas, e sim com ele, tá? Aqui a espiritualidade nunca desiste, né? Então aqui a espiritualidade diz que isso aqui ainda pode acontecer, tá? Ele ainda pode acordar aí e ver que quem... Opa, bateu a porta aqui, gente, ignora. E ver que quem se auto-sabota é ele mesmo. Não é, a culpa não é sua, a culpa não é de outra pessoa, é ele que não consegue ser feliz. Vamos ver uma tendência? O que tendencia a acontecer aqui entre você e a pessoa mentalizada? Eita, Lelê, mas vocês e os dedinhos de vocês, né? Gente, o vento tá tão forte aqui que eu não sei se não vou ter que parar aqui antes da segunda consulta para poder arrumar aquela porta que tá batendo. Mas bora lá, foco. Espiritualidade, fala pra gente o que tendencia a acontecer entre a consulente e a pessoa mentalizada. Gente, que bagunça que eu fiz aqui, peraí. O que tendencia a acontecer entre a consulente e a pessoa mentalizada? Fala pra gente. Bora lá, de novo, que eu fiz uma baderna aqui. Qual a tendência dessa relação? O que tendencia a acontecer entre a consulente e essa pessoa aí que se auto-sabota? Fala pra gente, espiritualidade, tava na cara, né? O julgamento. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá, gente. Primeira carta, 9 de copas. O julgamento, vou colocar assim pra vocês verem, que daí essa aqui eu consigo ler assim. As outras me perdoem, mas eu não consigo. O julgamento, o eremita, página de pentáculos. Já temos 2 arcanos maiores na mesa. Bora lá. Mais 2, né, consulente? 8 de paus. E o diabo. Lembra que o diabo quase saiu lá na nossa energia? Pois é, gente, eu costumo falar assim, tem muita gente que tem medo da carta do diabo, né? Esse arcano maior. Eu particularmente gosto da carta do diabo. O problema da carta do diabo é em qual situação que ela cai, né? Então, assim, quando você... Não é o nosso caso, o nosso canal é um canal de relacionamento, o foco do nosso canal é relacionamento. Eu amo fazer tiragem para relacionamento, faço para outras áreas, claro que faço. Inclusive, as consultas particulares, tem muita gente que chama para ver área de finanças e tal, mas assim... Eu amo ver relacionamento. E a carta do diabo, quando sai para uma área de relacionamento, a gente não pode ser hipócrita, né? Não é uma carta boa. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque aqui eu vejo que o problema desse cidadão é interno, como a gente viu. É ele com ele, não adianta, tá? Nenhuma pessoa de fora vai poder resolver isso para ele. Tem que ser ele tem que superar os traumas dele, que muito aqui é lá a raiz de infância, tá? Eu tenho 9 de copas, eu tenho o julgamento, que é a hora da colheita, eu tenho o eremita, que é a hora da reclusão, e eu tenho aqui, ó, nessa ponta, o diabo, né? Então, assim, essa energia densa do diabo, essa energia densa do diabo de apego, é do cidadão para com o apego do passado, com esses traumas, com essas raízes, ele não conseguir se entregar, ele precisa, sim, tá? Ter uma clareza, ele vai colher aí, a tendência é que ele colha o que ele plantou, e o que ele vai colher? Nada, porque ele não aceita ninguém na vida dele, porque ele não se abre, porque ele não tem reciprocidade de sentimento. Isso vai gerar nele a energia do eremita, que é o quê? Se recolha e entenda o que você está fazendo de errado. Se recolha e entenda o porquê você está passando por isso. E ele vai ter que soltar, reiniciar um novo ciclo, lutar para conseguir iniciar um novo ciclo e soltar as amarras do passado. Então a tendência é que esse cidadão entre em um processo, sim, de aprendizado e evolução. Sica, já entrou? Não, não entrou. Aqui é o que tendencia a acontecer. A tendência é que ele faça isso.
para daí ele se resolver com ele, para daí conseguir colocar outra pessoa na vida dele, né, consulente? Porque aqui, esse cidadão que você me trouxe para a mesa é um pouquinho complicado, sim. E você sabe disso, né? Coloca ali nos comentários. É isso que acontece, cidadão demonstra que gosta, parece que tá tudo bem, no outro dia ele desaparece. Não é, o problema não é com você, consulente. Muitas e muitos de nós fica pensando, o que eu fiz de errado? Né? Mas, nossa, tava tão legal, por que essa pessoa aí me bloqueou? Por que essa pessoa não me responde? Porque o problema é com ele, não jamais vai ser com outra pessoa. E aqui, nesse caso, ele que não sabe amar. E não sabe também permitir ser amado. Essa é a realidade, consulente. Gente, eu nem perguntei, mas eu vou aceitar, tá? Espiritualidade, qual o recado? Um recado, um direcionamento ou um acalento pro coração da consulente? Fala pra gente. Qual o recado, o direcionamento ou acalento pro coração da consulente? Fala pra gente. Nossa, tem gente aí que tá bem ansiosa, né? Assistindo aqui. Ou é a cigana que quer que caia rápido, porque quando a pessoa tá muito ansiosa, quando as energias estão muito ansiosas, o baralho vai voando aqui, a cigana vai soltando. Nossa, gente, muita carta. Mano, tá bom, vamos aceitar. Bora lá. Eu falei muita carta e já senti aqui de aceitar. Transformação, tava na cara. Esquizofrenia, tô falando quem você trouxe aqui pra minha mesa, consulente. Apego ao passado, meu Deus, vidas passadas, Jesus, Maria, José, projeções. Gente do céu, conta aí pra mim nos comentários, aonde você achou esse cidadão aqui, consulente, pelo amor de Deus. Gente, aqui é uma pessoa que não tá bem, é uma pessoa que não está bem há muito tempo, tá? É uma pessoa aí que, além de ter raízes profundas da infância, para ser resolvidas, traumas, abandono, né? Isso aqui pode vir de vidas passadas também, tá? E não tem nem o que falar aqui. Esse cidadão aqui, ele trouxe, né, uma bagagem aí de vidas passadas e ele começou já a viver isso na infância dele. Então é um cidadão que precisa muito de uma transformação, tá? Tá no processo. A gente viu que a tendência é que ele entre nesse processo e que assim seja, né? Que todos os guias e mentores aí consigam ajudá-lo. Porque aqui é uma pessoa que não consegue se relacionar com o consulente. É uma pessoa que tem... Nossa, ele tem muito medo, ele tem muito medo de se apegar, ele tem muito medo de gostar, ele tem muito medo de se entregar, porque no passado dele, ele sofre aqui, ó, ele sofre tudo que ele viveu no passado dele, tá? Ele projeta no presente o que aconteceu na vida dele. Esse cara aqui tem uma história de vida, consulente, que se você sentar pra ouvir, dá dó. Dá dó. Mas é aquilo que eu falo, né? Nada nessa vida é por acaso. Mas aqui tá a evolução dele. Esse aqui é o aprendizado. Ele encarnou para superar isso aqui. Porque isso aqui, com certeza, também é de outras vidas. Veio resquício de outras vidas. Aqui a infância dele foi uma infância muito sofrida. O que não dá para deixar a cabeça da pessoa normal, né? Não tem como você exigir que a pessoa passe por tudo isso só se fosse um ser muito elevado. Daí não estaria encarnado aqui, né? E toda essa baderna aqui, ó, ele projeta no presente dele. Aqui vai ter a transformação, tá? Vem a transformação na vida dele. Mas aqui é um processo de cura, gente. Não tenho o que falar. Aqui é um processo de cura. Se vale um conselho para você, consulente, tira teu time de campo, cuida de você, que se essa pessoa aqui se resolver, ele volta para os seus caminhos. Mas não digo que hoje seria uma boa escolha para você. Não tem como, consulente, não tem como. Se você pode ajudar alguém, legal, nossa, show de bola. Você ajudar alguém que você ama é satisfatório mais para você do que para outra pessoa. Mas essa aqui é uma pessoa que depende dela, tá? Esse cidadão aqui, ele tem que primeiro se ajudar para depois querer a ajuda dos outros. E aqui, sinceramente, consulente, ele vai começar esse processo. O livre-arbítrio é seu. Certo, consulente? Gente, o que eu falei aqui é o que acontece com você?
o que saiu aqui ressoou com a sua história, então não esquece, vai ali agora, deixa seu like pro nosso canal. Está aqui, mas não faz parte da família? Venha, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta nos comentários. Essas 3 ações é o combustível do canal Consulente. E eu só agradeço. Bora para a segunda opção, então? Quem escolheu o quartzo rosa? Fala aí para mim nos comentários. Escolheu também o baralho da vovó cigana, né? Bora lá? Cadê nosso deck de tarô? Aqui. Vamos saber qual é a energia de você que escolheu aqui o quartzo rosa com essa pessoa. Será que a pessoa mentalizada por você se arrepende de algo, consulente? De ter feito, de ter dito, ou até mesmo de não ter feito? Bora lá? Quem me conhece já sabe, né? Eu coloco um tema, mas eu não me apego ao tema. O que sair aqui é o que eu falo pra vocês, tá? Bora lá. Espiritualidade fala pra gente, revela pra consulente da opção de número 2, da pedra quartzo rosa. Pessoa mentalizada pela consulente, se arrepende de algo que fez? Se arrepende de algo que fez ou de algo que não tenha feito? Fala pra gente, espiritualidade. Bora lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Abrindo o nosso leque, né, consulente? Faça a sua escolha. Vocês viram que caiu ali 2 cartas, mas eu não senti de aceitar, tá, gente? Quando eu não sinto, eu não aceito. Bora lá. Faça a sua escolha com calma, com carinho. Veja aqui qual carta te chama, consulente, qual que tá brilhando pra você, tá? Enquanto isso, eu tomo minha água. Se você precisar de mais tempo, consulente, essa é sua hora de pausar o vídeo, tá? Bora lá? Qual carta chama, tarô? Qual carta chama, tarô? Qual carta chama, tarô? Esta aqui chamou, consulente. Esta aqui. Opa. O Hierofante, ou o Papa. Tá. Nesse deck é o Hierofante. Muitos decks é a carta do Papa, tá? O que a carta do Papa fala pra gente? A carta do Papa, ou a carta do Hierofante, como tá aqui, vamos seguir com o que tá aqui, né? É uma carta que mostra aí que existem questões... Ai, fugiu a palavra agora, gente. É aquela energia, gente, deu branco na palavra aqui, é aquela energia de tradicionalismo, sabe? Daquela pessoa que quer fazer as coisas certinhas, que segue regras, que... então essa pessoa tem que casar e viver o resto da vida casado. Essa pessoa tem que seguir ali as regras e as normas, não sai da curva, sabe? A carta do Papa, ela exige uma conduta aceitável pela sociedade. Uma conduta que não tenha nenhum risquinho, sabe? Que não tenha nenhuma pedra no caminho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se você me trouxe um cidadão aqui que é uma pessoa, vamos lá, que tenha um cargo, por exemplo, um cargo em alguma instituição religiosa, tá? Não vou entrar em religião, só vou dar um exemplo para vocês. Ele é um diácono, ele é um pastor, ele é um pai de santo, ele é um mestre, ele tem uma conduta a seguir, né? E é aquele tipo de pessoa que não faz nada fora da curva ou não aceita nada fora da curva para não manchar a conduta. Então é uma pessoa que deixa muitas vezes de fazer coisas aí que quer ou que deseja por medo do que os outros vão falar, por medo do que o seu rebanho vai falar, por medo do que a sociedade vai falar. Então é aquela pessoa que quer estar sempre regradinho. Vamos lá. Bora descobrir aqui se essa pessoa que quer ser regradinha realmente é, né, consulente? Porque o que mais existe aí é pessoa que faz de conta que é uma coisa e depois se descobre que é outra, né? Mas bora lá. Tchau, vovó cigana. Salve toda a sua egrégora. Salve o povo cigano. Salve o povo de boa fé. Salve o povo da estrada. Espiritualidade fala pra gente. Revela para consulente da opção de número 2, da pedra quartzo rosa.
Pessoa mentalizada pela consulente se arrepende de algo que fez ou se arrepende de algo que não fez? Fala pra gente, espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá. Abrimos com a carta da chave, os peixes e o coração. A foice, os caminhos, as alianças. A garça, a torre, cidadão mentalizado por você, tá? Carta 28, é o cidadão ou a cidadã que você trouxe aqui pra mesa, adequa pro seu gênero. Ai, gente, tava na cara, né? Vamos lá. Se arrepende? Se arrepende. Se arrepende de ter cortado uma aliança. Se arrepende de ter escolhido um outro caminho. Se arrepende de ter pensado em situação financeira próspera. Se arrepende dessa mudança, guarda em segredo. Nossa, gente, aqui esse cidadão deixou de viver um grande amor por dinheiro? Por família, não. Gente, aqui ele deixou de viver um grande amor por conveniência. Pronto, é isso. Talvez outra pessoa aí pudesse oferecer mais para ele. Vamos esclarecer isso aqui. Eita, Lelê. A cruz, o chicote, a criança. Os trevos, o caixão, a raposa. Os lírios, o barco. Você me trouxe alguém do seu passado, né, consulente? Você me trouxe alguém aqui que terminou uma história com você, ou saiu de uma história com você, para viver uma outra história, para começar uma outra história. Gente, aqui ele trocou um amor por outro, né? Ai, trocar é tão feio falar trocar, né? Não, ele escolheu outro caminho, né? Ele escolheu se afastar do relacionamento de vocês, ele escolheu aí seguir a boa sorte com outra pessoa. O livro, a estrela e os pássaros, a casa, as montanhas. Você, consulente, diferente de ser homem ou mulher, adeque para o seu gênero. O jardim, as nuvens e o cavaleiro. Gente, aqui ele fez uma escolha que ele se arrependeu amargamente. Casou com outra? Seguiu o caminho com outra? Aqui pode até ter mudado de cidade, né? Pode até ter construído uma história em outra cidade aí longe. Gente, ele escolheu um outro caminho. Muito provavelmente tenha se casado com uma outra pessoa aí, se afastado de você, né? Não te enxerga. Aqui vocês muito provavelmente não estão na mesma área geográfica, para a maioria de vocês, tá? Sim, esse cidadão se arrepende da escolha que fez, mas aqui foi uma escolha do passado. O sol, a árvore, a lua, o buquê, os ratos, o cão, a carta, o urso e a serpente. Se arrependeu e não foi pouco, tá? Aqui o cidadão escolheu uma outra pessoa para se relacionar, para casar, para seguir a vida. Isso aqui faz muito tempo, tá? Não é coisa de agora. E ele se arrependeu muito da escolha que fez. Porém, nós estamos na energia do hierofante. Normas, convenções, casou, não separa, né? Formou uma família, não vai formar outra. Gente, eu não tô falando que isso tá certo, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando a energia. Então, esse cidadão escolheu uma outra pessoa, formou uma família, se arrepende assim, ó, até o último fio de cabelo. Sabe que o amor dele tá lá atrás. Tá lá atrás, tá? Ficou no passado. É alguém que ele não enxerga. É alguém que ele não conversa, é alguém que ele não vê. Ele sabe que lá ele foi fiel e leal e teve essa fidelidade, essa lealdade com você. Porém, hoje é uma situação enganosa na vida dele. Cidadão tá casado com alguém que se arrependeu de não ter ficado com você para ter casado com essa pessoa, tá, consulente? Essa é a realidade. Pensa sim que isso pode mudar. Pensa sim que algum dia isso pode mudar. Mas pode mudar se acontecer um milagre aí, tá? Na vida dele. E não vejo ele tendo ação para isso. Hoje,
tem aqui, ó, uma estrutura financeira já conquistada. Talvez essa escolha dele no passado, a área financeira tenha influenciado, tá? Casou com alguém que era rico, alguém que tinha mais dinheiro, alguém que tinha mais nome, a energia do hierofante. Pode ser, tá, consulente, porque o nome, para muitas pessoas aí, conta muito, né? O coração dele tá lá no passado, tá? O coração dele está no passado, tá? Esse sentimento dele aqui, ó, essa reciprocidade está oculto pela lua, ficou lá atrás no passado. Tá com você, consulente. Ele sabe que ele cortou a boa sorte, ele cortou uma estrutura amorosa. Esse cidadão fez uma escolha. Ao invés de escolher o amor, ele escolheu o status, ele escolheu o nome, ele escolheu o dinheiro, ele escolheu aí a sociedade, tá? Então, muito provavelmente aqui, conselheiro, o que vocês tinham entre vocês era amor, era sentimento. O que ele conseguiu com outra pessoa foi algum tipo de status, algum tipo de prosperidade financeira, caminhos aí com mais possibilidades, mas se arrependeu, né? E amargamente. Os caminhos dele aqui, ó. Gente, perdão. Gente, é assim. As pessoas têm o livre-arbítrio, né? De escolher aí se quer casar por dinheiro, por amor, por seja lá pelo que for. Esse cidadão fez a escolha dele. Só que se ele casou por status e por dinheiro, que é o que tá aparecendo pra gente, não vai ter amor. Não vai ter reciprocidade, perdão. E aqui é um relacionamento bem desgastado pro lado dele, tá? Pra ele enxerga assim. Aqui, gente, olha isso aqui. As alianças, a raposa, você e o cão. Consulente, a única coisa que existe entre você e esse cidadão é a escolha dele de ter ficado com outra pessoa. Se não fosse essa escolha, se ele não tivesse feito essa escolha, era com você que ele estava, tá? Mas aqui sim, ele fez uso do livre-arbítrio dele. Então, e hoje ele não enxerga como sair disso aqui, tá? Lembra? Ele não vai querer abrir mão de tudo que ele abriu mão lá atrás para conseguir, né? Eu vejo aqui ele tentando amenizar as coisas pro lado dele, tá? Não é que não exista nenhum tipo de sentimento no casamento dele, no relacionamento dele. Existe, tá? Não é amor, não é paixão. Aqui eles criaram uma história, criaram uma vida. Então existe estrutura, existe gratidão, existe respeito, mas ele não casou por amor, ele não ficou com essa pessoa por amor, tá? Ele sofre bastante, se arrependeu e se arrependeu muito, tá? Hoje ele enxerga que o preço que ele pagou para ter o que ele tem, ou o preço que ele pagou pela escolha que ele fez de não viver o relacionamento, o coração dele hoje é um coração amargurado, consulente. Amargurado, simples assim, tá? Eita, Lelê. E claro, né? Não casou por sentimento, não ficou com essa pessoa. Eu tô falando casar, gente, mas casar, morar junto, namoro de anos, tá na mesma, tá? Ele dá as escapadas dele. Ele não tem sentimento por ela. Tem gratidão, tem carinho, pode ter tudo, menos amor, desejo, pele, química, não tem. Então aqui o cidadão, ó, ele dá as puladas de cerca dele com certeza, tá? Então sim, ó, respondendo ao nosso tema, sim, esse cidadão se arrependeu da escolha que fez. Você perguntou se ele se arrependeu de ficar com outra pessoa? Se arrependeu, consulente. Vai mudar isso? Ali no baralho cigano eu não vi, tá? Ele fica muito preso nessa energia aí do hierofante, né? Não tem como mudar o que ele já escolheu. Vai queimar o nome dele na praça, digamos assim. Aqui não duvido nada que você me trouxe uma pessoa pra mesa exatamente como o exemplo que eu mandei, tá? Algum líder religioso aí. Bora lá. Espiritualidade, fala pra gente. O que tendencia a acontecer entre a consulente e a pessoa mentalizada? O que tendencia a acontecer entre a consulente e a pessoa mentalizada? Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá, gente. O que tendencia a acontecer? O carro, 2 de copas, a lua. O sol, gente, quanto arcanos maior? 7 de pentáculos. Eita, Lelê. Agora eu fiquei de boca aberta.
Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui para fechar a boca. Tendencia uma procura. Sica faz 399 anos, tendencia uma procura. Gente, esse cidadão passado batendo a sua porta. Passado batendo. Ele tá pensando muito em vir aqui saber como você tá. O sentimento dele é seu. Ponto final, tá? O sentimento dele é seu. Ele tá pensando muito aqui, ó, em tentar aí uma aproximação. Consulente. Vou tirar mais 2 cartas aqui, hein? Vou tirar mais 2 cartas aqui. Gente, ó, o que tendencia a acontecer? Tendencia o cidadão vir procurar saber como você tá, como está a sua vida. Ele pensa muito em você, pensa muito em como teria sido a vida dele com você, tá? E roda da fortuna. Não, sério, boca aberta. Eu não achei que ia ter esse desfecho aqui nessa consulta. Gente, esse cidadão aqui vai chutar o pau, hein? Desculpa, vai chutar o balde. Esse cidadão aqui vai chutar o balde. Ele vai te procurar para mudar tudo, tá? Para ter uma comemoração. Ele tá num nível que é bem capaz dele largar isso aqui, hein? Ele já pensou muito sobre isso. Gente, a tendência é o cidadão te procurar. Te procurar, falar que se arrependeu da escolha e falar para você, se você quiser e achar que ainda dá tempo, eu solto tudo. Agora, bom, consulente, me diz aí, é isso que você quer? Eu fiquei de boca aberta aqui, porque pela consulta, pela energia do Papa, não achei que esse cidadão tivesse essa postura aí não, tá? Jesus, vamos lá, que assim seja, né? Que assim seja, a espiritualidade sabe o que faz. Bora lá, que agora eu tô até agora meio desnorteada aqui. Espiritualidade, qual é o recado para consulente? Um recado, um direcionamento ou um acalento para o coração da consulente? Fala pra gente. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora lá, gente. Qual o recado? Esquizofrenia, transformação. Gente, eu embaralhei isso aqui, hein? Vocês viram. Bora lá. Deixando ir. O rebelde vai se rebelar ao cidadão. Isolamento glacial e o mestre é. Aqui teve aprendizado. Sabe aquele negócio de você, uma fase da vida, achar que algo é muito importante e depois, em outra fase lá na frente, você descobrir que o importante não era aquilo? Cidadão aqui, agora ele vai sim dar valor ao sentimento que ele não deu lá atrás, tá? Então sim, a tendência é ele te procurar. Já sofreu muito, tá? Já sofreu muito, já se culpou muito nesse relacionamento. Vai ter uma transformação aí. Você não precisa fazer nada, tá, consulente? Você não precisa fazer nada. Você tá vendo aqui o rebelde, o isolamento glacial? Cidadão se rebelando contra ele mesmo, contra as escolhas dele, quebrando esse gelo aqui, essa distância. Gente, aqui há anos, hein? Eu não gosto de dar tempo, mas aqui é muito tempo que vocês já estão afastados. Foi guiado pela espiritualidade, ou seja, ele tá aprendendo a lição dele, tá? E aí é com você, se você vai querer ou não. Mas esse cidadão ficou tanto tempo longe de você, tanto tempo preso às convenções, tanto tempo preso aí ao que os outros queriam, ele vai se rebelar. Aqui, gente, ó, uma transformação, trazendo uma rebeldia, uma adolescência tardia aí, tá? Uma adolescência tardia aí, onde ele vai correr atrás do leite derramado. Aqui ele vai não só se arrependeu, mas ele vai falar para você que se arrependeu. Certo, consulente? Gente, admito, essa consulta aqui me surpreendeu. Fazia tempo que uma consulta não me surpreendia assim. Porque você vai abrindo, vai lendo, e ela vai levando para um direcionamento. Quando chega num ponto, faz uma curva totalmente fora ali do trajeto, e é isso. E essa é a magia da espiritualidade, né? Pessoal, essa consulta aqui foi para você. O que eu falei aqui, o que acontece com você,
Então não esquece, vai ali agora, deixa seu like pro nosso canal, coloca um emoji nos comentários, comenta se você tiver vontade, deixa seu like, verifica se você está inscrita ou inscrito. Combinado? Gente, muito boa sorte para você que escolheu aqui a opção de número 2. Um beijo no coração de cada um e de cada uma de vocês. E eu vou ficando por aqui. Até amanhã, às 18 horas, para nossa próxima tiragem.